viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui conosco, a esse episódio do Curta Espírita. Aquele momento em que a gente pega aqui algum assunto do dia a dia e busca na doutrina espírita, busca nas obras da codificação, principalmente, alguma informação que permita a gente refletir sobre ele. E hoje a gente está mais ou menos nessa vibe aí. Eu estava assistindo a uma live hoje de manhã cedo, antes de gravar esse vídeo, e aí um grupo de amigos muito queridos surgiu a ideia de a gente fazer a diferenciação entre lei de causa e efeito, que é uma lei moral, e lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, que é uma lei da física. Ah, Maurício, mas André Luiz tem um livro chamado Ação e Reação. É verdade, mas André Luiz é médico, não é físico, né, gente? E aquele livro, esse em particular, que vocês estão vendo até a capinha dele aqui, ele fala a respeito da aplicação da lei de causa e efeito, apesar do título que fala de ação e reação. Mas eu me explico, peraí, não é tão complicado assim. Ação e reação é uma lei física, é a terceira lei de Newton, que diz para nós que se um corpo exerce uma força sobre uma superfície, ele recebe em sentido contrário, mas com a mesma intensidade, a força de volta. Isso é ação e reação. Tá? A lei de causa e efeito, ela estabelece que para cada efeito existe uma causa. Cessada a causa, o efeito desaparece. Isso é muito interessante, porque se aplica no mundo físico e se aplica no mundo moral. Agora, se a gente pegar a lei de ação e reação e tentar aplicar no mundo moral, vai virar a pena de Talião. Vai virar lá o olho por olho, dente por dente de Moisés, a pena de Talião, do Hammurabi. Então a gente tem que estar com muito cuidado, porque ação e reação é vingança. Causa e efeito é aprendizado. Daí a gente colocar hoje aqui para a gente conversar exatamente a respeito disso, já que o mote do momento, o comentário no momento é quanto que a segurança pública no Brasil está complicada. Quanto que nós estamos com medo, quanto que a violência está aumentando, quanto que o tráfico de armas está aumentando, quanto que o tráfico de drogas está aumentando. E aí muitas pessoas que se acham pessoas comuns, cidadãs comuns, que se acham bons enquanto os outros é que são criminosos, começam a imaginar que a única maneira de combater a violência é com violência. Isso, gente, é ação e reação aplicada a esse mundo moral. Vai dar um danado de um ruim, não é? A gente só vê a violência aumentando. E aí a gente começa a pensar o seguinte, então, o que é essa diferença? Aí a gente tem o título do nosso vídeo de hoje. A ideia de ação e reação, ela está associada a crime, castigo. E a ideia de causa e efeito está associado principalmente ao conceito de erro e reparação. É diferente. Reparação de castigo é diferente. Crime de erro é diferente. Apesar do que todo crime é erro. Mas nem todo erro é crime. A legislação mostra isso. Então é claro que a gente tem que ter muito cuidado para não sair rotulando por aí todo mundo de criminoso. E principalmente para não ficar achando que o jeito de resolver com os problemas do crime é acabar com os criminosos. Ou prender todo mundo eternamente, ou acabar mesmo, tirar do mundo físico. O que do ponto de vista de gente espírita, gente, é falta de inteligência. Você pegar um criminoso aqui, que pensa em matar a gente, que pensa em roubar, e colocar ele no mundo espiritual, você não está colocando um obsessor de diploma de mestrado e doutorado em obsessão lá no mundo espiritual? Tá. Então deixa eles quietinhos aqui. Evita, retém, contém, põe na prisão, tenta reeducar enquanto está na matéria. Porque se passar para o mundo espiritual com a ideia de criminoso que tem aqui, vai virar um obsessorzão de cada um de nós. E aí a gente pensa assim, mas onde é que a gente vai encontrar respaldo para trabalhar com isso? Onde é que a gente vai encontrar subsídio na doutrina para ter essa ideia de que não é crime e castigo, é erro e reparação? Na codificação, no Livro dos Espíritos. Lá na finalzinho da quarta parte, já no capítulo 2, quando Kardec está tratando das penas e gozos futuros, surge a ideia da duração das penas. Olha, que é mais de acordo com crime, castigo, erro e reparação do que essa questão, do que esse item da duração das penas? Tem, está tudo a ver, está tudo associado. E na questão 1004 vem uma diretriz que é interessante para nós espíritas, porque de vez em quando as pessoas às vezes não cometem um crime contra nós, mas nós tendemos a punir a consciência dessas pessoas quase que pela eternidade, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos pelo tempo que ela está aqui, perpétua, até que ela desencarne e a gente cai no esquecimento. Pois é, na questão 1004,
Kardec pergunta sobre o critério da duração das penas. E aí a gente vai ver que não é ação e reação, que não é crime e castigo, é causa e efeito e é erro e reparação. Olha só. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. A gente podia ficar só com a primeira frase da resposta dos espíritos ali, ó. O tempo necessário é que ele se melhore. Então, não pode ser ação e reação. Porque se fosse ação e reação, o indivíduo que cometeu 10 assassinatos tinha que perder 10 encarnações. Mas, se ele se melhorar na primeira experiência de frustração da existência, acabou a causa do erro que ele cometeu. E aí ele passa, então, ao programa da reparação e não tem mais o efeito. Então é muito interessante a gente ver isso. Não fica imaginando assim, não, fulano tem que ser condenado à prisão perpétua. Até a prisão perpétua. Se a gente tomar por observação isso aqui, é claro que no mundo físico a gente tem que analisar. Às vezes o indivíduo tem transtornos psiquiátricos, tem transtornos de personalidade tão graves, tão graves, tão graves, que a única solução que a sociedade tem naquela situação, naquela estrutura, é mantê-lo isolado num manicômio. Pode acontecer. Agora, mesmo assim, você pensar em outros delitos, a prisão perpétua não reeduca. E às vezes ela é muito pior do que ação e reação, porque às vezes por uma ação de alguns momentos, o indivíduo passa o resto da existência sendo castigado, sendo privado daquilo. Viram como parece sutil, mas no final das contas o resultado é imenso? Ainda mais se for aplicado a nós. Se nós é que cometemos o delito e não queremos ficar sendo castigados por ele até o fim da nossa existência ou até o fim dos tempos, como se costuma dizer. Mas, mesmo que a gente não fosse lá para o final do Livro dos Espíritos, lá no começo, na introdução, quando faz um resumo, no item 6 da introdução, quando faz um resumo, Kardec traz para nós uma informação muito interessante a respeito dessa questão de duração das penas e principalmente dessa ideia errada, equivocada, de crime indesculpável, crime irremissível, pena capital porque o indivíduo cometeu um erro que é um crime de morte. Pois é, do ponto de vista da lei divina, tudo deve ser reparado. Tudo pode ser reparado. E aí, olha o que Kardec coloca como um resumo da doutrina dos espíritos. Ensinam, os espíritos, ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. O mais importante agora, mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Então, acabou com essa história de crime, pena capital, crime irremissível, delito que não pode ser apagado, porque se a gente criar essa ideia dentro do espiritismo, a gente vai acabar tendo que criar um inferno espírita. Porque aí nós vamos ter aquela lista de crimes, de delitos, de erros espirituais tão graves, tão graves, tão graves, que não tem solução. E o espírito está ali, Kardec diz que os espíritos ensinam que não há faltas irremissíveis, não há faltas que não possam ser superadas, limpas, apagadas por um processo de arrependimento, expiação, reparação. Por isso, a gente fica com lei de causa e efeito e erro e reparação aqui no nosso título. E deixa de lado, para aquelas criaturas que ainda não amadureceram, a ideia de que é ação e reação, ou seja, tem que vir no sentido contrário, com igual intensidade. A grande preocupação não é o sentido contrário. É claro que quem está sujeito a causa e efeito vai experimentar a reação da sua ação, mas não precisa ser na mesma intensidade. Essa é a questão. É só para despertar com relação à causa. É só na intensidade tal que faça que o indivíduo se melhore e acabe com a causa dos erros que ele vem cometendo. E essa é uma questão importante. E aí a gente olha agora
para essa questão dos criminosos, da criminalidade. E lá no Evangelho, a gente agora troca de livro aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no finalzinho, no capítulo 28 das preces, ele apresenta as preces pelos criminosos. Olha só, Maurício, mas não vamos rezar pelos criminosos, não vamos orar pelos criminosos. É a proposta do codificador. Se a gente quiser pensar diferente, vai questionar o seu rival, vai questionar o seu Kardec. Mas olha só que coisa interessante, o prefácio, que é o item 69, da prece pelos criminosos. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que àqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou qual erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Pronto, se tinha dúvida sobre a possibilidade de redenção, de remissão, de reparação, aqui agora ele faz um chamado a nós. Primeiro, se eu me recuso a orar pelos criminosos, por algum criminoso que eu sei cometeu um erro, eu estou simplesmente dizendo assim, eu sou melhor do que Deus. E eu estou faltando com a caridade, não é o que ele está dizendo ali? E pior, se eu digo assim, não, esse crime não tem solução, eu estou querendo ser mais juiz do que Deus que fez as leis de justiça, que fez a lei de causa e efeito. Então, essa é a questão. Não é dizer que a gente não tem que combater o crime, não. O crime tem que ser combatido. O crime vai ser combatido mais intensamente ainda quando nós melhorarmos as condições sociais, quando nós melhorarmos a educação, quando as pessoas forem educadas para o amor, para o respeito e não para a vantagem, para o sucesso. Aí nós vamos ver a diminuição dos crimes. Até lá, muitas e muitas vezes, até aquelas pessoas ditas muito pessoas de bem estão sujeitas a cometer crimes. E crimes feios, crimes graves, crimes hediondos, mas que a gente está vendo ali não são sem remissão. E a gente não tem noção da justiça do Altíssimo. Nós não podemos prejulgar. Deus vai condenar isso para sempre. Não vai. Quem de nós aqui tem procuração de Deus para ser juiz? Ninguém. E se ainda tem alguma dúvida de que assim, não, mas ele é um criminoso, vamos pensar de uma forma diferente. No livro A Sombra do Abacateiro, certa vez, está contado lá, hein, gente? O Chico, ouvindo uma conversa, ele saiu com essa. Mas vamos ver todo o contexto para a gente entender o que está acontecendo. Olha o que o Bacelli diz. Alguém comentava sobre a grande incidência de crimes na atualidade, falando ainda do rigor necessário por parte das autoridades. O Chico psicografava, parecendo estar alheio a tudo. Um outro companheiro fez alusão à pena de morte. E é justamente aí que o Chico aparteia. Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. E essa é a parte. Hoje, a gente pode até estar se achando muito bonzinho, mas a gente não sabe como é que é o nosso passado. Não tem aquele filme Meu Passado Me Condena? O nosso, com certeza, condena todos nós. Então, o que a gente vai ser? Passivo? Deixar o crime avançar? Deixar o crime se alastrar? Não, de jeito nenhum. Mas nós vamos entender que todo o trabalho em volta disso, em torno disso, deve ser educar para prevenir. E depois, acontecido, não teve jeito, reeducar para reparar. Espero que essa reflexão tenha lhe ajudado. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que o nosso país está num momento difícil, eu sei que o mundo está num momento difícil. Mas se nós não tomarmos a iniciativa da paz, quem é que vai tomar? Se nós, que sabemos da imortalidade, que aquilo que nós vivemos aqui, nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual, e se não houver mudança da nossa maneira de viver aqui, nós continuaremos assim no mundo espiritual? Se nós não tomarmos a decisão de mudar de atitude, quem é que vai ter mais coragem do que nós? Então fica aí essa reflexão. Peço a você agora, que a gente chegou aqui no final, que se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que ative o sininho para receber as notificações, deixa um like aí, ou então um dislike se você não gostou, mas comenta, deixa um comentáriozinho aí para a gente saber como é que nosso trabalho está chegando até você. Desde já, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo!